Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero em Deus que você esteja bem, que sua família esteja bem, que seus filhos estejam bem, que seus amigos estejam bem. Espero que na sua vida tudo esteja indo bem. Mas se porventura não estiver indo bem e você estiver enfrentando um grande deserto na sua vida, seja emocional, espiritual, familiar, financeiro, eu não sei em qual área da sua vida talvez você esteja vivendo um deserto. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. O deserto tem seus propósitos. E fazendo uma meditação, pensando nesse tema, fazendo uma meditação, eu fui até Mateus capítulo de número 4, versículos de 1 a 11, que fala que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. A Bíblia vai dizer, e foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto. Ou seja, o Espírito levou Jesus para o deserto. Ou seja, o próprio Deus levou o seu Filho para o deserto. Nós estamos falando de um Jesus humano. Estamos falando da figura de Deus humana representada por Jesus. Diz o texto que ele foi levado para o deserto. E aí eu me deparei com uma grande experiência. Às vezes nós associamos o deserto ao diabo, associamos o deserto ao pecado, associamos o deserto às coisas ruins, e nós estamos atribuindo ao deserto, sempre associando ao deserto a pontos muito negativos da nossa vida. Porque o deserto é um lugar de morte, o deserto é um lugar de solidão, o deserto é um lugar de tempestade e o deserto é um lugar aonde ninguém quer ir. O deserto é um lugar onde ninguém quer ir para o deserto. Se nós oferecêssemos uma passagem de graça com direito a quantos acompanhantes você quisesse para o deserto, certamente ninguém gostaria de ir. Eu não conheço ninguém, não conheço nenhum amigo, seja esse financeiramente bem sucedido, que tirou férias no deserto, porque o deserto é um lugar ruim. O deserto é um lugar frio, o deserto é um lugar de tempestade, o deserto é um lugar de morte, o deserto é um lugar de solidão. Mas, meu amado, eu quero dizer uma coisa para você. O deserto é necessário. E uma coisa que eu parei para pensar, lendo esse texto de Mateus, foi conduzido Jesus ao deserto. E se nós estamos vivendo um tempo de deserto na nossa vida, nós precisamos entender uma coisa. Se o deserto tem um propósito, eu preciso aprender com ele. E se eu aprendo com esse deserto, e quando eu aprendo com esse deserto, eu entendo que tudo muda. Por que tudo muda? Porque eu começo a entender quais são os propósitos desse deserto. O deserto é ruim. Eu sei que é ruim. Mas o deserto é necessário. E nós vamos observar que nesse texto, o deserto foi necessário para que Jesus se fortalecesse. Porque logo após, inicia-se o ministério de Jesus. E o inimigo tenta persuadir Jesus, ainda no deserto, no finalzinho do deserto, o inimigo tenta persuadir Jesus, achando que Jesus talvez estaria fraco, porque estava no deserto 40 dias e 40 noites sem comer, jejuando. Na cabeça do inimigo ele pensou, Jesus está fraco. Ele está fraco porque ele está 40 dias no deserto. E eu não sei quanto tempo você está no deserto, mas querido, aprenda no deserto, se fortaleça no deserto, porque o deserto é uma grande escola de aperfeiçoamento do cristão. O deserto é ruim, mas ele é necessário. A semana está começando. Talvez você foi dormir nesta noite de domingo, foi dormir pensando no deserto que você enfrentará,
no deserto que você está enfrentando, na segunda-feira quando acordar. Mas eu quero que você, nesta segunda-feira, nesta manhã de segunda-feira, no início desta semana, amanheça com essa perspectiva de vida. O deserto tem seus propósitos. O deserto não é para te parar, o deserto não é para te fazer morrer. A palavra do Senhor diz que o Senhor diz: eis que estou convosco todos os dias. Ou seja, todos os dias, inclusive no próprio deserto. Querido, se nós formos analisarmos a vida de grandes homens e mulheres de Deus, nós vamos entender que eles passaram por grandes desertos, por grandes problemas, por grandes provações, por grandes adversidades. E o deserto tem propósitos maravilhosos na nossa vida. E eu não sei qual é o propósito do deserto que você está enfrentando, mas esse deserto que você está enfrentando tem um propósito maravilhoso. E eu tenho certeza disso. Sabe por quê, querido? Porque se nós somos filhos de Deus, Ele mesmo te enviará ao deserto. O próprio Deus nos enviará ao deserto. Eu fico analisando alguns textos bíblicos. Por exemplo, o grande deserto que Jó enfrentou. Jó enfrentou um grande deserto, mas o Senhor esteve com ele. E é interessante que Jó enfrentou esse deserto sem mesmo ter conhecido ao Senhor. Ele já só ouvia falar do Senhor. Enfrenta todo um deserto aprendendo com as experiências maravilhosas do Senhor. Davi enfrenta o grande deserto. O povo de Israel enfrentou um grande deserto, mas o Senhor esteve todo o tempo com eles. Nós precisamos, irmãos e queridos, aprender que a vida cristã, ela também é condicionada a lutas, provações, adversidades, dificuldades, para que nós possamos gozar plenamente das vitórias que Deus tem para a nossa vida. Nós estamos sendo massificados, a nossa mente está sendo poluída com o evangelho falso, com o evangelho da vida farta, da vida boa, da prosperidade, do evangelho do tudo tem que dar certo, do evangelho aonde nós damos autoridade para Deus, um evangelho onde nós damos ordens para Deus. Nós não estamos mais perguntando ao Senhor se é da vontade dele. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que os cristãos não querem passar por problema ou não podem passar por problema, porque se passam por problema é porque estão em pecado. Se estão no deserto é porque estão sendo infiéis. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que associamos o aprendizado do Senhor na nossa vida ao diabo. Querido, em nome de Jesus, na vida cristã, o próprio Cristo disse: no mundo teríamos aflições. Paulo e Silas enfrentou um grande deserto na sua vida. Paulo, principalmente, vários desertos, mas um eu acho tremendo. Paulo e Silas, em Atos dos Apóstolos, estão ali, passam uma noite no cárcere, passam uma noite aprisionados, foram açoitados. Perto da meia-noite eles estão louvando e adorando ao Senhor. Sabe qual era o propósito disso tudo? Ganhar a alma, salvar o carcereiro e toda a sua família. Porque a palavra do Senhor nos diz que aquele carcereiro foi salvo e toda a família daquele carcereiro. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos aprender com o deserto que enfrentamos. Às vezes enfrentamos desertos familiares, às vezes enfrentamos desertos profissionais, às vezes enfrentamos desertos emocionais, às vezes enfrentamos desertos financeiros, às vezes enfrentamos desertos nos nossos relacionamentos de amizade. Eu não sei qual tipo de deserto que você está enfrentando, mas o deserto tem os seus propósitos. O deserto é necessário. O deserto nos provoca tentações, testa a nossa fé. É no deserto que nós somos provados. É no deserto que nós somos moídos. É no deserto que nós somos lapidados. É no deserto que nós começamos a entender o que verdadeiramente Deus significa na nossa vida.
Eu sei que o deserto é um lugar muito ruim. Mas assim como o deserto foi necessário na vida de Jesus, o deserto é necessário na sua vida também. Mas tem uma última palavra que eu quero dizer para você nesta reflexão, querido. Lá no versículo de número 11, vai falar que após Jesus ter passado por todo o processo do deserto, 40 dias e 40 noites, ter resistido às tentações do diabo, a palavra do Senhor vai dizer lá no versículo de número 11, que após tudo isso, após ele ter resistido ao diabo, a Bíblia vai dizer que os anjos do Senhor o serviram. Aleluia! Os anjos do Senhor estavam ali para servir ao Senhor. Ele estava 40 dias e 40 noites no deserto, enfrentou a tentação, o poder de persuasão do diabo, achando que ele estava fraco. E após resistir tudo isso, os anjos do Senhor estavam ali esperando ele, para servir ele com o melhor. E é essa palavra que eu quero deixar para você, querido. Resista ao deserto. Aprenda com os propósitos que o deserto que você está enfrentando quer lhe ensinar. Resista às tentações do diabo no deserto, porque certamente, após o deserto, o Senhor te servirá com algo de muito precioso, com algo de muito maravilhoso, com algo de excelência para a sua vida. Eu quero crer nisso, eu quero viver isso, e eu quero que você viva isso também. Que os anjos do Senhor, ainda que você esteja dormindo, mas quando você acordar, você entenda e receba aquilo que o Senhor preparou para você. O deserto produz vergonha na nossa vida, mas que o Senhor possa estar trazendo pelas mãos dos seus anjos uma dupla honra para a sua vida. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Que o Senhor te fortaleça no deserto. Que o Senhor te ensine no deserto. Que o Senhor te instrua no deserto. Que você possa aprender com Deus que o Senhor, Ele também nos leva para o deserto, para nos ensinar, para nos lapidar, para nos moldar, para nos fortalecer, para fazer com que os nossos pés estejam no chão, para nós sabermos quem Ele é e quem nós somos. O deserto tem seus propósitos. Qual é o propósito do deserto que você está enfrentando? Eu não sei. Eu sei dos propósitos do deserto que eu estou enfrentando. Os propósitos que o Senhor está estabelecendo para a sua vida são seus. Então aprenda com os propósitos do deserto que você está enfrentando. Meu amado, não esmoreça no deserto, não desanime no deserto. E quero te dizer mais, você não está sozinho no deserto. O Senhor está conosco, nos garantindo que ao sairmos do deserto, Ele estará nos esperando com os seus anjos para servir o melhor para nós. Que Deus te abençoe muitíssimo e que você saia vitorioso do deserto, a saber que o Senhor agindo sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, quem impedirá? Quem foi que cuidou do povo no deserto? O Senhor. E Ele vai cuidar de você também. Tá bom, meu querido? Fica na paz do Senhor. E lembre-se, se o deserto tem propósitos, aprendam com Ele. E quando você entende o porquê desse deserto, tudo muda. Certamente tudo muda. O deserto é ruim, mas Deus sabe quando Ele é necessário na nossa vida. Deus te abençoe muitíssimo. Vamos orar? Vamos orar? Feche os teus olhos, põe a mão no seu coração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque às vezes, ó Deus, não entendemos as estratégias que o Senhor usa, Senhor Deus, para falar conosco. Não entendemos as estratégias que o Senhor usa, Senhor Deus, para aumentar o relacionamento, ó Deus, contigo. Mas, Pai, nesta hora, em nome de Jesus, eu sei que há irmãos, amigos, familiares que estão enfrentando um grande deserto em suas vidas.
que eles possam, ó Deus, não murmurar, não reclamar, não desanimar, mas sobretudo que eles possam entender quais são os propósitos de Deus para as suas vidas, o porquê desses desertos. Pai, e que eles possam entender que ao final do deserto, o anjo do Senhor estará ali pronto a servir com o seu melhor para nossas vidas. Pai, nos ajude a caminhar no deserto. Segure a nossa mão e não nos deixe esmorecer. Pai, muito obrigado. Oramos, Pai, agradecido, no nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Querido, Deus te abençoe muitíssimo. Uma semana de vitória, uma semana repleta de paz, uma semana repleta de alegria, uma semana repleta de resposta de Deus. E não esqueça, compartilhe com seus amigos, deixe o seu likezinho aqui pra gente, né? Se inscrevam no canal. Irmãos, eu fico vendo às vezes tanta bobagem que tem milhões e milhões e milhões de likes e às vezes uma palavra tão edificante a gente não compartilha, a gente não passa para frente, a gente não abençoa outras vidas. Então, se você conhece alguém que está aí enfrentando um grande deserto, compartilhe essa mensagem com ela, nos ajude aí a estar abençoando vidas, tá bom? Um beijo no seu coração, fica na paz, que o Senhor te abençoe muitíssimo para a glória dele. Um beijo, querido. Tchau, fique na paz.